Pode Ser Humano começando, que delícia, a gente está sempre por aqui para estudar comportamento humano, pessoas, relações, é aqui que você sempre vê isso, você já sabe. No Pode Ser Humano, o podcast do canal Humanize, que é uma iniciativa da Best Homenagens para trazer para você esses conteúdos que a gente está sempre trazendo toda semana. Se você já sabe que aqui você vê coisa boa, você pode se inscrever no canal e já curtir também, e aí vai ajudando a gente, lógico, e ajudando muitas pessoas com esse conteúdo. Olha, hoje já vou adiantar para vocês o que a gente vai conversar aqui. Vocês sabem, eu já contei para vocês que eu fico bem ansiosa quando eu vou começar esse podcast aqui. Olha, às vezes trava a língua, vocês já sabem, vocês me conhecem. E para tratar deste meu assunto particular, não é só meu, óbvio, e vocês vão ver agora, nós vamos falar sobre ansiedade. E vamos tirar alguns mitos aí sobre a ansiedade, que parece que está todo mundo doente, mas parece que não é bem assim. E para isso, a gente trouxe a Blenda Oliveira. Olá, Blenda, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Muito obrigada, Blenda, por ter vindo. Gente, a Blenda... Antes, vamos fazer o seguinte. Aqui a gente faz uma autodescrição, Blenda. Sim. Então, vou fazer uma autodescrição e depois você faz a sua, pode ser? Pode. Ótimo. Então, vamos lá. Meu nome é Viviane. Eu tenho 1,57 m, sou uma mulher branca com cabelo preto curtinho. Hoje eu visto uma blusa creme, um blazer vermelho e uma calça jeans. E essa sou eu, Blenda. E você? Eu sou Blenda Marcelete de Oliveira. Eu tenho 63 anos, eu sou branca, loira falsa, né? Porque os cabelos já estão bem brancos, né? E estou vestida aqui com uma blusa azul, uma jaqueta bege. E tenho 3 filhas e 6 netos. Que delícia, multiplicou, né? Oh, maravilhoso. Olha, Blenda, gente, olha só, Blenda vai falar de ansiedade. Blenda tem esse livro maravilhoso aqui, nós vamos falar sobre ele, que é Fazendo as Pazes com a Ansiedade. Não sei se é possível, você vai me dizer, Blenda. Porque eu já fico ansiosa só de pensar, como é que dá para fazer pazes com a ansiedade? Bom, a Blenda é doutora em psicologia pela PUC, ela é psicanalista pela Sociedade Brasileira de Psicanálise, psicoterapeuta em orientação de pais, famílias, casais e adultos. Vamos conversar um pouquinho também como estão as famílias, né? Eu acho que é bem importante. E autora desse livro aqui, fantástico. E nós vamos pôr na tela, antes que eu me esqueça, um QR Code com todas as informações de você, Blenda. Então, todos os links que você passar pra gente, com o que você trabalha mais, não sei se é LinkedIn, com Instagram ou com página da internet, o link do livro no Amazon. Já fiz uma propaganda do Amazon aqui sem querer. Né? Depois a gente pode conversar aqui depois das gravações. Bom, pessoal, então, acho que falei tudo, fiz todo o protocolo feito. Blenda, isso que eu sinto aqui antes de começar, essa ansiedade, esse calor aqui, é o quê? Eu tô ansiosa. O que é isso? Isso é bom? Isso é ruim? Começa a me ajudar aqui, porque toda vez antes, e isso piora quando é jornalista, já contei para eles também. Porque eu acho que eles são dono do microfone, eu tô aqui, né, fazendo esse papel aqui no microfone, mas me conta... O que você... Esse meu sentimento que eu tenho aqui, esse calor, essa preocupação, vai dar tudo certo? Isso é bom, isso não é ruim, isso é natural? Como é que é isso, essa ansiedade? Olha, essa ansiedade que eu também partilho, né? Porque eu também estou aqui ansiosa e vindo para cá eu estava em contato com a minha ansiedade. Ela é uma ansiedade esperada. Ela é uma ansiedade legítima. Afinal de contas, nós vamos bater um papo aqui. Você nunca me viu, eu nunca te vi, eu nunca estive nesse ambiente, não é? Embora seja um assunto que eu considero que eu domino de uma certa maneira, mas cada situação é uma situação, cada situação pede da gente uma coisa. Então, eu acho que a ansiedade, se a gente pensar desde o início da humanidade, lá atrás... Ansiedade e medo, que são primas irmãs, né, andam juntas, elas foram necessárias para a gente chegar até aqui. Né? Porque se a gente não tivesse um certo medo, às vezes não, um grande medo ou ansiedade, que eu já vou definir como é que eu vejo a ansiedade, a gente não conseguiria sobreviver assim como muitos não sobreviveram. Para a gente estar aqui hoje, né, fazendo isso aqui com toda essa tecnologia, imaginem quantas pessoas antes de nós vieram, né, abrindo
matas, savanas, né? Lutando com leões, mulheres parindo em meio às florestas e muitas vezes sendo comidas por leões, enfim. A ansiedade e o medo é um traço humano, é um afeto humano. É um afeto que ele nasce de um momento interno de uma certa desorganização e de uma certa desconexão. De modo geral, a ansiedade, falando de uma maneira bem simples, né? A ansiedade é um afeto que ele aparece, um certo receio de uma experiência que você ainda não sabe que experiência é essa. Então, você tem um receio de algo que você não conhece, que você não sabe o resultado ainda. Você não sabe que encrenca você vai se meter, seja lá qual for. E, às vezes, são coisas boas. Às vezes, essa ansiedade é boa. Às vezes, a gente vai fazer uma viagem, a gente vai encontrar pessoas queridas, a gente vai conhecer lugares, a gente vai apresentar um trabalho importante, fruto de uma realização. Esse calor sobe, esse frio no estômago aparece, mas eles são indicativos, né, de que é algo bom e que, evidentemente, é resultado de um cuidado também que você está tendo com aquilo. Então, a ansiedade, que ela às vezes vem acompanhada do medo, eu estava pensando isso vindo para cá, porque eu estava em contato com a minha ansiedade, eu pensava, o que isso quer me dizer, né? E eu acho que é possível a gente fazer as pazes com a ansiedade quando a gente pode se aproximar dela e entender o que ela nos quer dizer. Ela nos quer dizer que, sim, eu estou indo para uma situação, é uma situação nova, é legítimo, mas, ao mesmo tempo, eu faço um checklist das minhas possibilidades, né? Eu conversei com o Alê, eu entrei numa pesquisa de quem são vocês, eu estudei o assunto, eu me preparei. Então, eu tenho aí uma série de recursos que levam a crer, pode ser que não aconteça isso, mas que levam a crer que eu posso ter uma experiência boa, que eu não precise cultivar, que essa ansiedade, essa adrenalina, ela vai começar a baixar com o passar do tempo que nós vamos estar aqui. Então, essa eu considero uma boa ansiedade. É uma ansiedade sinalizadora, né? E que faz com que a gente cuide. Quando alguém te dá uma tarefa, você se anima, às vezes, com a tarefa, mas ela traz ansiedade junto. Sim. Muitas coisas na vida da gente trazem ansiedade. Não quer dizer que elas sejam ruins. Mas por quê? Porque elas são desafiadoras, porque elas vão exigir de você, às vezes, sair da sua zona de conforto, porque você vai ter conflitos no meio da realização dessa tarefa, você talvez vai ter que entrar em contato com uma porção de coisas que você nem sabia que você não sabia, ou que você vai ter que fazer de outra maneira. Então, a ansiedade é um afeto absolutamente humano, não é? Que ele fala sobre essa desorganização que ocorre momentaneamente. Há momentos que essa ansiedade ela passa a ser algo que trabalha contra você, né? Há momentos que essa ansiedade ela vai na linha contrária à saúde mental, né? E quando é que isso acontece? Quando essa ansiedade vai atingindo níveis em que você começa a ter a sua atividade diária, o seu estar diário debilitado por essa massa de afetos. E como nós somos seres humanos que estamos imersos no corpo, não podemos esquecer disso, nós não vivemos daqui para cima, a gente vive inteiro, né, no corpo, e a mente estão em perfeita conversa e contato. Quando a gente é exposto, né, continuamente a uma massa de afetos que nos desorganizam, você começa a ter sintomas físicos disso. Então, a ansiedade, quando ela passa de um nível, ela começa a provocar sintomas físicos. O peito parece que vai explodir, as mãos tremem, você tem taquicardia, você pode ter dor de barriga, dor de estômago, insônia, dores de cabeça, uma série de sintomas físicos
pode chegar a ter uma crise de pânico, não é? Que, vamos dizer, é o auge da ansiedade, que a gente chama de transtornos de ansiedade. Então, a ansiedade, ela é uma... Hoje em dia, e principalmente depois da pandemia, ela nunca foi tão falada. Ela já estava sendo falada antes, porque a ansiedade sempre existiu, mas ela passou a ser muito mais identificada, né? Se a gente consulta as redes sociais, a gente tem uma quantidade de material produzido em torno da ansiedade em todas as áreas, na filosofia, na teologia, na psicologia, na psiquiatria, na medicina integrativa, na psicossomática. Todo mundo tem algo para falar sobre a ansiedade e muita gente fala coisas muito importantes e muito boas da gente aproveitar. Então, com a pandemia, a ansiedade veio com muita força. E, na minha forma de entender, ela vem com muita força porque a gente ficou muito em contato com a possibilidade da morte, né? A ansiedade é um afeto que ele trabalha muito a questão do tempo e da morte, né? Essas frentes são muito importantes. Por quê? Porque a ansiedade há um excesso de futuro, um excesso de presente, e, às vezes, um excesso de passado, porque você fica lá atrás se comparando e dizendo, não, lá atrás aconteceu isso, então vai acontecer de novo. Enfim, dependendo das experiências e da história de vida de cada um. Mas, normalmente se diz que na ansiedade é um excesso de futuro. Sim, né? Isso. E como o futuro é incerto, imagine na pandemia como é que isso foi mexido, né, e salientado. Nós todos tivemos... O risco da morte. O risco da morte era iminente. Batendo na porta dos vizinhos. Né? E não era só a morte da gente, da família, de pessoas que a gente ama, o isolamento. Quer dizer, uma experiência que nós tivemos que, se alguém contasse que teríamos, a gente não acreditaria. Foi surreal, foi surreal. Ô, Blenda, você me falou um monte de coisa aí que a gente pode... queria vasculhar mais. Até para a gente falar um pouquinho entre essa fronteira, né, do que é a ansiedade normal, porque, né, como a gente até conversou, às vezes dá uma dor de barriga, às vezes eu tenho, né, o sua, a mão fica gelada, essas coisas todas a gente está identificando que os sintomas eles são muito parecidos, mas algum deles, que é a ansiedade patológica, doença, me deixa disfuncional. E a ansiedade, que é essa ansiedade por esses momentos que a gente está aqui participando agora, é uma ansiedade que me leva a ter recursos, essa adrenalina me ajuda a me mover, do tipo, levanta da cadeira, vai estudar sobre a Blenda, né? É uma coisa assim, é isso que você está me dizendo? Sim, é exatamente isso. E falando um pouco sobre o livro que eu escrevi, que chama Fazendo as Pazes com a Ansiedade, eu não trato nesse livro da ansiedade patológica. Tá. Né? A minha opção foi na direção de falar da ansiedade como uma condição humana. Né? Nós estamos no caldo da ansiedade todos os dias, da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir. Principalmente, não é? No momento que a gente vive, de revoluções muito importantes do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista da comunicação. Agora a gente está aí com a inteligência artificial, então a gente tem aí uma velocidade de mudanças, e essas mudanças não é somente tecnológicas, são mudanças no comportamento, mudanças de organização familiar, mudanças de modos de se relacionar, mudanças na educação das crianças, mudanças no ensino, mudanças muito rápidas. E nem sempre o ser humano ele é dotado da velocidade internamente. O tempo emocional, o tempo psicológico, ele não é igual ao tempo cronológico. Não, e eu ia te perguntar exatamente isso, Blenda. Até que ponto a gente, como ser humano, está preparado para essa bomba de informação, de movimento, de rapidez que a gente está lidando? O nosso cérebro é preparado para isso? Eu não sei se você consegue me dizer. O que a gente tem visto, alguns neurocientistas vêm falando sobre isso, não é
é que, claro que o cérebro, eu não sou neurocientista, mas estou aqui repetindo um pouco as coisas que eu vou estudando, lendo e ouvindo, né? Ele é um órgão vivo, então ele vai se adaptando, ele vai fazendo novas conexões, você vai aprendendo novas habilidades, você vai entendendo a nova realidade e você vai preparando suas novas ações. Hoje a gente não acorda de manhã e tem que ir lá para a savana caçar um leão, um javali. Mas a gente tem que levantar e caçar o leão. Outro tipo de leão. A vida da gente, se a gente pensar, da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, é segurar o touro pelos chifres. É matar um leão cada dia. E aqui não tem não estou fazendo nenhum drama disso, mas é verdade. A gente é convidado o dia inteiro para resolver problemas, grandes, pequenos, desentendimentos, melhorar a comunicação. Então, a gente vai tendo que fazer um esforço para ir absorvendo. E, claro, algumas pessoas absorvem todas essas mudanças numa rapidez maior, porque, inclusive, tem habilidades maiores para lidar com toda essa coisa tecnológica e já rapidamente entende. Há pessoas que rapidamente entendem todas as moedas que estão surgindo no mercado financeiro, né? Então, temos aí pessoas que vão absorvendo. Mas eu, né, e outros autores falam sobre isso. A vida interior, a vida subjetiva, a vida dos afetos, ela não tem essa velocidade. Às vezes a gente precisa de mais tempo para absorver, a gente precisa de mais tempo para sorver, a gente precisa ficar mais no presente. E a gente tem um problema imenso atualmente do tempo. A gente está sempre com pressa. Sim. A gente está sempre pensando na série que a gente não viu. Parece que a gente está sempre devendo, Blenda. Sempre devendo. Há sempre uma situação, acho que é ótimo você falar disso, de insuficiência. De falta. É sempre, né? Eu nunca sou credora, eu sou sempre devedora. Sempre tem alguém esperando algo de mim que eu não fiz, ou não dei, ou não... Né? Então, e com essa rapidez de comunicação, isso fica mais evidente. Porque, assim... nosso aparelhinho celular, né? Antigamente a gente saía de férias, eu sou desse tempo ainda, né? Que você saía de férias, você realmente se desligava. O máximo que aconteceu foi aparecer o fax, e aí alguém mandava um fax para o hotel que você estava, né? E aí te localizavam. Mas você era capaz de ficar não localizável, se você quisesse. Verdade. Né? Hoje não é mais assim. Né? Você tira férias, seja lá férias, sei lá, um final de semana, ou você desliga o celular, coloca ele num canto e, de fato, desaparece, ou você é acessível. As pessoas sabem que você está acessível ou não. Então, essa é uma realidade que veio para ficar, né? Ela não vai embora. Eu tenho uma posição que não é de demonizar redes sociais, nada disso, mas eu acho que a gente precisa aprender a lidar com elas e entender um pouco, né, como é que esse negócio funciona e quais são os efeitos sobre a vida da gente emocional. Porque a vida da gente emocional, ela precisa de mais paz para acontecer, ela precisa de mais silêncio. A gente não consegue se interiorizar com tantas demandas o tempo inteiro. A gente não consegue, né? Então, hoje se fala muito de espiritualidade, hoje se fala muito em se conhecer, hoje se fala muito em vida interior, mas aí é muito interessante, porque às vezes eu pego o Instagram e eu vou rolando assim, né? O feed. Eu falo, gente, isso aqui é um negócio absolutamente esquizofrênico, né? Porque, vê, você vai para um negócio feliz, daqui a pouco vem uma desgraça, daqui a pouco vem outra coisa feliz, aí daqui a pouco vem regras para tudo, porque tem sempre a última palavra em alimentação, a última palavra em tratamento da saúde mental, é tudo a última palavra. Então, eu acho impossível dar conta disso. E esse não dar conta e a expectativa de dar conta produz ansiedade. Isso é um dos grandes produtores de ansiedade atualmente. E isso eu vou somando dentro de mim, Blenda. Eu vou... Assim, hoje eu vejo tudo isso que você está me contando e é engraçado, porque a gente vai da felicidade. Nossa, que maravilhoso! Ai, meu Deus, não sei quem morreu. Ai, meu Deus...
Nossa, eu tô comendo isso aqui errado, meu Deus, tô dando pros meus filhos, não sei o quê. Aí você vai vendo isso aqui. Então, é um looping de emoções olhando esse Instagram, essas redes sociais o tempo inteiro. Então, você tá me dizendo que já não dá para lidar com isso aqui, não, o tempo todo. Então, como é que eu consigo... porque eu tô vendo, Blenda, que a gente é controlado pelas redes sociais. Então, lá eles põem uma necessidade de compra, a gente acaba achando que a gente precisa comprar aquilo. Uhum. Aquele corpo eu preciso ter também, né? E aquele sorriso maravilhoso também preciso ter, então eu preciso... Você vai pondo. E aí você tem a oportunidade lá no Instagram de salvar. Então, tem o que você vai salvando. Não, essa viagem eu quero fazer, essa coisa eu quero comprar, essa coisa é o que você está falando. Dá a sensação de que a gente está devendo. Nossa, eu não fiz nada disso ainda. Então, é esse misto de emoções, esse looping de emoções que a gente talvez não esteja preparado para lidar com isso em minutos, porque são minutos olhando ali. Como que eu passo a controlar? Você está me dizendo de pausas também, que a gente precisa de silêncio, de pausa. Como eu passo a controlar aquilo para que ele não me controle? Para que essas necessidades que o mundo está impondo, o mundo que eu digo, essa tecnologia maluca, essas informações, tanto de coisa, está me impondo. Como que eu faço para lidar com isso? Então, essa é uma das medidas que eu acho que ela é importante para suavizar, vamos chamar assim, né? Ou para minimizar um pouco a ansiedade. Eu acho que a gente precisa, dentro do possível, e fazer uma curadoria daquilo que a gente quer acompanhar ou não quer acompanhar. Mesmo que você seja uma pessoa que acompanhe muita gente diferente. Eu sou uma pessoa que acompanho muita gente diferente. Se você entrar no meu Instagram, for ver quem eu sigo, você não vai entender nada. Mas como que ela vai daqui para cá? Pois é, mas eu faço isso porque eu gosto de saber o que está acontecendo. Mas, para isso, você precisa ter um senso crítico, né? Na hora, você precisa ter uma curadoria interna para você olhar para aquilo e dizer, bom, gente, mas espera aí, isso aqui não é muito possível. Né? Ou isso aqui não tem a ver com a minha vida, eu não vou ter um corpo desse, ou eu não vou comer dessa maneira, isso é insustentável para o meu contexto, ou eu não quero, né? Então, eu acho que a gente precisa aprender a escolher, e eu acho que a gente está sofrendo uma dificuldade muito grande de escolha, porque você tem um leque absurdo de coisas, né? Sim. E tudo parece importante, e tudo parece urgente, e tudo parece que vai mudar radicalmente a sua vida. Cada coisa daquela ali é a bala de prata para a vida de uma pessoa. Então, eu acho que as pessoas, vamos dizer, principalmente os jovens, né, que é uma preocupação muito grande, os jovens que ainda não têm, vamos dizer, uma personalidade, né, fundamentada, bem embasada, coerente, que ainda precisa de muita orientação, ele vai ficando... Bom, um adolescente, desde sempre, ele quer pertencer ao grupo, ele faz parte da galera, da turma. Imagine isso nas redes sociais, ele também quer pertencer. A menina quer ter o corpo daquela, quer se vestir igual aquele, o menino quer ser grande como aquele outro. Então, isso tudo vai gerando uma régua muito alta de expectativas, né? Que é impossível de você chegar perto disso. E a propaganda é uma vida de sucesso, né? Uma realidade indefectível. Parece que nada falta, né? Todo mundo tem tudo, todo mundo é muito feliz, né? E dá tudo super certo, né? As pessoas conseguem fazer as coisas de todo jeito, tem sucesso profissional, tem sucesso amoroso, tem uma família linda, tem isso, tem aquilo outro. E muitas vezes a pessoa não faz a pergunta, o que tem por trás disso? Porque na vida de todo mundo, o mais interessante da vida de um ser humano são os bastidores dela, não é o que a gente mostra. O que a gente mostra, a humanidade exatamente, dela, né, Blenda? Né? O que a gente mostra aquilo que a gente quer mostrar. Evidentemente que eu, por exemplo, não vou para o Instagram para ficar falando das minhas tristezas. Essa é uma opção minha. Sim. Não faço isso, não vou para isso, né? Mas tem pessoas que vão. Hoje tem pessoas que estão falando mais sobre isso, que, aliás, eu acho que algumas prestam imenso serviço a muita gente, porque compartilham coisas difíceis que encontram aí eco, não é? Mas eu acho que é preciso a gente fazer essa curadoria para ficar com aquilo que parece para você mais próximo e mais real, porque há coisas muito irreais. Né? E se você tiver um pouco da crítica e maturidade e contato com você vai perceber que aquilo é irreal. Né? Só que isso não é a maioria.
né? A maioria está indo aí na manada, né? Ai, agora está na moda fazer isso, agora é aquilo, agora tem que fazer isso, aquilo outro. E a pessoa não para dizer, mas isso serve para mim, isso tem a ver com a minha vida, eu posso, no meu bolso cabe. Né? Será que eu consigo trabalhar com o que eu amo? Que felicidade você trabalhar com o que você ama e ainda ser bem remunerado naquilo que você ama. Mas isso aí tem que coincidir muitas variáveis para isso acontecer, Sim. não é? Então, vai se vendendo uma realidade que eu acho perigosa, impossível e produtora, não só de ansiedade, mas de depressão e de uma série de outros distúrbios, né? Sim, e até é que eu faço um monte de pergunta junto, né, Blenda? Mas essa ansiedade que a gente vai tendo, e aí eu vi um estudo que se você passa de 10 minutos nas redes sociais, você já começa a ter os primeiros sintomas ali de ansiedade, já começa a te causar um pouco. Ela vai somando, por exemplo, um pouquinho que eu fico ansiosa hoje, mais um pouquinho que eu fico ansiosa amanhã, olhando, não só as redes sociais, tá? Na vida como um todo. Mas vai somando, e aí ela vira uma doença. Como é que é essa fronteira entre essa ansiedade comum que a gente começou conversando aqui, que é natural, que é boa, que me faz me mexer, para a ansiedade que é a doença? Que aí eu começo a ficar disfuncional, não funciono mais. Como que é essa fronteira aí? Ela soma ou não soma? Ou tem que acontecer um fato, alguma coisa muito grande para eu começar a ficar doente com isso? Como é que é isso? Então, existem alguns quadros de transtornos de ansiedade que eles têm uma motivação, inclusive química. Tá. Né? Então, há certos quadros que precisam ser verificados do ponto de vista médico, a parte de hormônios e uma série de coisas aí para ver se eles também não estão na base desses transtornos. Né? Mas tirando essa questão médica, né, e indo ao encontro do que você está falando, se você tem ansiedade hoje, amanhã de novo, outro dia de novo, e outro dia de novo, e quase todos os teus dias é permeado de momentos de ansiedade, você precisa dar atenção para isso. O que está acontecendo comigo? Principalmente se isso não acontecia antes. Porque se você sempre se viu como uma pessoa que tende mais à ansiedade, porque nós temos perfis também, né? Existem pessoas que elas tendem mais à ansiedade, não necessariamente elas estão doentes, nem isso significa um transtorno. Mas tem um jeito de ser que é mais preocupado, vamos dizer assim. Tá. É mais ansioso. Mas elas convivem bem com isso. Isso não faz mal para a vida delas. Não paralisa, então, né? Não paralisa, não tira elas de circulação. Então, tudo bem. Você consegue administrar, você consegue gerir isso, você conhece. Agora, quando você começa a ficar muito exposta a essa ansiedade, e principalmente, por exemplo, quando você faz a identificação do gatilho, porque às vezes a gente faz a identificação do gatilho. Todas as vezes que eu levanto de manhã para ir trabalhar, eu começo a ficar ansiosa. O que isso quer dizer? E esse é um teste que a gente pode fazer com a gente, né, Blenda? Começar Sim, a perceber deve. se é antes da reunião que você vai participar, se é antes de alguma coisa, ou se é depois de alguma coisa que está acontecendo. Isso é uma coisa que a gente pode olhar para a gente, isso é o tal do autoconhecimento, né, que a gente fala tanto. Olhar e falar, opa, peraí, sempre antes da reunião que eu tenho que apresentar ou só participar, eu fico ansiosa. O que está acontecendo? Esse é uma das formas da gente identificar o que pode causar? Isso é uma das formas e eu acho que é o primeiro passo. Tá. Primeiro você identificar que tem uma coisa que está dissonante com o teu dia a dia. Todo dia eu estou ansiosa, né? O que é isso? Não era assim antes, né? Olha, antes da reunião, antes de falar com tal pessoa, quando eu pego o celular para ver notícias, ou quando eu entro numa rede social. Então, você precisa ir identificando, né, aonde essa ansiedade aparece, para que você vá conhecendo um pouco o que ela quer comunicar para você, né? Porque a ansiedade, ela nos comunica algo sobre o interior da gente, ela fala algo sobre a gente. Aliás, eu acho que todos os afetos que temos,
ansiedade, medo, tristeza. Quando você fala afetos, eu posso entender emoções Emoções, também. todas as emoções, né? Medo, ansiedade, raiva, tristeza, inveja, o que for. Tudo isso, ao invés de ser afastado e banido, que isso é a maior parte das pessoas, eu não quero sentir isso. Não pode sentir, não pode chorar. Não posso chorar, eu não posso sentir ansiedade. Não, eu estou com ansiedade, então eu estou com um transtorno de ansiedade. Não, calma. Antes de você patologizar suas emoções, ouça melhor o que elas querem dizer. Tente ver se você... os gatilhos disso, não é? Porque a gente vive um momento também que tudo é problematizado e tudo vira um problema. Sentir tristeza não quer dizer que você está deprimido. São coisas absolutamente diferentes. Quem que não sente tristeza nessa vida? Só se for um tolo. A pessoa tola não vai se entender, porque não está vendo o que está acontecendo. Nós temos muitos motivos para nos entristecermos, né? Não pode ficar ansiosa. Como não? Com essa velocidade de coisas, com essa incerteza, com esse futuro, às vezes, que a gente não sabe e que a gente não vai saber nunca, essa é a grande verdade. Futuro, né? Então, a gente tem uma ilusão de que o nosso racional é capaz de controlar as coisas, predizer as coisas, e aí a gente sabe. E eu acho que a ansiedade vem e diz, não, a razão aqui não conseguiu dar conta, falhou o seu controle aqui. Né? Então, ao invés de tentar banir e jogar isso fora, e correr, e enfiar logo um remédio para poder ficar bem, escuta o que isso quer dizer. Não precisa ter tanto medo. A gente, às vezes, tem muito medo da gente. Sim. A gente tem muito medo do que a gente sente, porque nem sempre o que a gente sente é agradável, evidentemente, é difícil mesmo. Mas eu acho que as emoções, hoje se fala muito, né? Muito disso. A gente precisa nomear o que a gente sente, a gente precisa legitimar o que a gente sente, falar sobre o que a gente sente, é verdade. Mas a gente precisa também aprender a pensar sobre o que a gente sente. Porque a vida não é só sentir, a vida também precisa... O que eu faço com isso? O que eu faço com isso? Quais são as consequências disso para os outros que estão aqui comigo? Quais são as consequências disso para mim? Não é? Qual é o meu papel no mundo nesse estado que eu estou? Estou falando do meu mundo, né? Então, é importante que a gente se conscientize do que sente para que a gente vá para o segundo passo, que é pensar no que sente, porque, afinal de contas, eu acredito muito nisso, tá, Vivi? Eu acho que a gente tem uma capacidade intelectiva muito poderosa e importante. E a gente tem que fazer essa capacidade trabalhar para a gente. E quando a gente tem emoções, a gente tem que chamar essa capacidade e pedir ajuda para ela, para que a gente vá destrinchando, entendendo o que está acontecendo, para que a gente não tome atitudes. E a gente toma, né? Às vezes impensadas, às vezes impulsivas. No calor daquela emoção. No calor daquela emoção. Ou a gente desiste, ou a gente vai embora, ou a gente rompe. Todos nós fazemos isso. Quem nunca fez isso? Todos nós já passamos por isso, né? Por momentos de intensa desorganização. Então, eu acho que é muito, muito importante. Quantas vezes você está lá no seu WhatsApp? Aí, um amigo, família, cliente, seja lá o que for. Né? Quem for, manda lá uma mensagem, você não gosta daquilo. Aí você sai do grupo da família. Aí você sai do grupo, aí você manda rapidamente uma mensagem para mostrar. Sim. Então, se você, às vezes, se você aguentasse um pouquinho, respirasse, deixasse aquilo quieto por um tempo, você poderia encontrar uma saída mais inteligente, Sim. mais ponderada e mais eficiente no sentido de gerar mudança em você e no outro, né? Sim. Então, eu acho que a ansiedade, que às vezes ela provoca esse desespero, a gente precisa não jogá-la fora, trazer ela para perto, entender o que está acontecendo e chamar, né, vamos dizer, a nossa inteligência aqui, que não tem nada a ver com ser intelectual, a inteligência, o pensar, para que, olha, nos ajude a entender isso aqui para encontrar a saída. Pode ser que eu precise de ajuda. Sim. Pode ser que essa ansiedade eu não esteja... E tudo bem. Sim. Né? Blenda, você está falando tudo isso e várias coisas tá vindo aqui na minha cabeça. Né? Eu acho que uma coisa que
eu percebi que foi importante dentro do que você falou também, né? Além de tudo, é medir o antes e depois do evento. Não sei se faz sentido. Então, por exemplo, antes de começar, eu sempre fico ansiosa, como eu estava te contando. Quando acaba, eu tô feliz. Normalmente, eu fico feliz com o resultado. Então, aquele evento, na verdade, me trouxe coisa boa, me trouxe uma emoção positiva no final, fiquei feliz com aquilo. Eu acho que quando a ansiedade é patológica, aí você me diz se eu estiver falando bobagem, no final, você também tá triste. Você começa ansioso, aí você vai pra reunião, você fica mais ansioso, você sai da reunião mais nervoso ainda, mais preocupado, mais cheio de coisa. Então, você não tem aquela coisa do, ok, tô ansioso, a coisa aconteceu, ufa, que bom, o resultado foi legal, que bom, gostoso, não. Eu acho que isso também dá pra gente separar um pouquinho o que é patológico e o que não é patológico, que é a ansiedade comum e normal. Isso faz sentido? Total, Vivi, é exatamente isso, porque quando a ansiedade ela tem uma disfuncionalidade, né, ela de fato ela impera. A experiência pode mostrar que não é desse jeito, né, mas a ansiedade diz não, é Continua. desse jeito, continua, né? Então, eu estou me lembrando aqui de uma pessoa que atendi faz muitos anos, e era uma pessoa que estava na carreira de ator, né, na época. Então, ele apresentou uma peça e levou um pouco das críticas, né, enfim, que ele recebeu da atuação dele. Então, eu me lembro que eram, sei lá, 10 críticas que ele levou para conversar sobre elas. E devia ter 1000 positivas. Então, tinham 8 positivas, Que coisa. eu me lembro. Tinha 2 negativas. Olha só. Mas ele não conseguia olhar para as 8 positivas. Ele olhava para as 2 negativas. E ele dizia, eu nunca vou conseguir ser ator. Eu nunca vou conseguir fazer isso. Eu não tenho competência. Você está vendo? Essa pessoa viu. Eu tinha razão. Eu nunca deveria ter feito isso. Então, claro que tem outros componentes aí, mas eu estou focando na ansiedade, né? A ansiedade, às vezes, ela vem junto com culpa, ela vem junto com depreciação, ela vem junto com medo, né? E ela tem essa característica autoritária, né? Esta é a minha verdade. Não. Olha, você saiu de casa, estava ansiosa para a entrevista, foi tudo bem, mas você não consegue ver o tudo bem, porque teve um momento na entrevista que, né, eu me enganei ou eu fiz alguma coisa e aquilo fica. E fica por dias. E vai se juntando a várias outras coisas. Então, essa é uma ansiedade, né, que ela precisa de atenção, de ajuda, às vezes, profissional. Ela precisa que a pessoa tome providências com ela, porque isso ela está desconectado da realidade. Ela não está fazendo uma avaliação realística da realidade. Hoje eu estava tomando café antes de vir para cá, falei para o meu marido, nossa, eu estou tão ansiosa para fazer esse podcast. Ele falou assim, você sempre diz isso, você sempre diz isso. Aí eu disse, pois é, eu sempre digo isso. Ele disse, mas é melhor que você diga isso, assim você se prepara e tudo bem, enfim, né? Mas aí eu chego aqui, agora eu estou aqui conversando com você, eu não estou mais sentindo a ansiedade que eu estava sentindo antes, né? Então, essa ansiedade, ela é uma ansiedade que te move, que né? move, que me leva a buscar novas coisas. Sabe aquela ansiedade que criança tem para festa de aniversário? Tem criança até que tem febre, não né? dorme. Não dorme. Então, vai chegar a festa. É uma coisa boa, não é uma coisa que significa algo ameaçador, que vai me colocar numa situação difícil de forma alguma, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer essas diferenciações dentro da ansiedade, porque a minha impressão é que hoje para tudo se usa a palavra ansiedade. E sempre que se usa a palavra ansiedade, significa problema. Tem um problema. E não necessariamente tem um problema. E às vezes tem, mas não é um problema, né, no nível que exige um tratamento e coisas desse tipo. Na minha época, nos anos de 1980, quando eu terminei a faculdade de psicologia, não se falava de ansiedade como se fala hoje, né? A gente falava muito de excessos de preocupação, de medo.
Foi no final dos anos 80 para 90 que o termo ansiedade foi ganhando uma força muito grande, embora ele seja um termo muito antigo. Ele não é um termo de agora. Mas usado da forma... Porque aí começou a se dar, a se descobrir alguns sintomas que faziam parte de alguns transtornos. Por exemplo, transtorno de pânico, não é? Começou a se ver melhor, os transtornos obsessivo-compulsivos. Tudo isso tem quantos de ansiedade muito grande. Então, a ansiedade passou a ser muito mais diagnosticada, muito mais tratada. E, um pouquinho antes da pandemia, já estava assim, porque eu acho que o mundo já vinha atravessando situações muito difíceis antes da pandemia. Com a pandemia, isso aí se evidenciou. E não teve quem não entrou, de alguma forma, em contato com algum quanto de ansiedade. Todo mundo ficou ansioso, todo mundo ficou com certo medo, não é? Eu sempre digo que a pandemia nos fez ajoelhar, né? Diante do nosso narcisismo de achar que a gente tem controle sobre tudo. A gente não tem controle sobre nada. A gente vai tentando administrar todos os dias, mas todos os dias você pode ter surpresas, né? Sim. Então, eu acho importante fazer essa diferença, não é? Como a questão da tristeza com a depressão, não é o caso aqui, como, por exemplo, a tristeza e o luto, que nós estávamos falando aqui antes. As pessoas acham muitas vezes que a pessoa que está passando por um luto é um problema, não é. É um processo que faz parte, deve acontecer, faz parte da elaboração. Então, é preciso que os processos emocionais eles sejam mais colocados na categoria da saúde, não só da doença, né? Oh, muito bom, muito bom. Você falou também, quando você falou de entender os sentimentos ruins, essa semana eu tive uma conversa com uma pessoa que ela, por que a tristeza existe, né? Desse jeito. E aí eu até lembrei para essa pessoa, eu falei, você já assistiu Divertidamente, que é aquele filminho das emoções, sim, maravilhoso, né? Que eu falei assim, no final de tudo, quem teve que resolver foi a tristeza, porque assim, a tristeza precisou instalar na criança, eu não sei se eu me lembro exatamente, se alguém me lembrar, se eu falar bobagem aqui, é mais ou menos isso. Mas ela precisou se instalar, né? Entrar no controle para que a criança se arrependesse de alguma coisa que ela tinha feito, eu acho que é meio isso. E aí sim, depois todo mundo se equilibrou, mas a tristeza precisou dizer, ei, você precisa ficar triste, arrumar e não fazer de novo sobre isso. Você falou também o negócio de não tomar decisão quando você tá nessa, né? Eu era muito assim, sabe, Blenda? Era muito. E aí uma vez uma chefe, ela não era minha chefe direta, ela era diretora da empresa, ela falou assim, Vivi, dorme com isso. Amanhã você resolve. Dorme com essa situação. E aí, no outro dia, já era outra cabeça. Já era... É o que você falou. Quantas vezes as pessoas estão saindo do grupo da família, não é, gente? Isso acontece... É o quê? E a gente pode até falar... Isso aconteceu absurdamente agora nas eleições, né? Sim. O quê? Essa pessoa é desse partido, eu não acredito. Sai do grupo, ou fala um monte, e aí começa aquela guerra. Então, acho que não tomar decisões quando a gente está no calor, quando a gente está com essa invasão desse hormônio, dessa preocupação. E essa semana passada também, eu até anotei uma frase que a minha psicóloga me falou. Ela falou, a gente acha que se a gente se preocupar, a gente vai conseguir controlar. Essa frase fez muito sentido para mim. Tipo, se eu ficar, ai meu Deus, como vai ser? Como vai ser? Como vai ser? Como vai ser? Você meio que está conseguindo controlar, mas não está. E aí isso te causa muita ansiedade. Quando ela me disse essa frase, Blenda, eu falei, caraca, não adianta. Então, isso é excelente, né? Isso é excelente, porque às vezes a gente não acredita muito que a gente pode criar uma situação aparentemente sofrida e difícil para a gente não ter que viver uma mais sofrida e mais difícil ainda. Então, por exemplo, né? Eu crio aí uma ansiedade, eu tenho uma ansiedade, eu começo a imaginar milhões de coisas, eu começo já a fazer milhões de cenários, e de modo geral os cenários são sempre catastróficos, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, aquele negócio todo. O filho atrasou. Então, aconteceu alguma coisa, enfim. E, na verdade, a grande dificuldade, se a gente pudesse fazer isso, né, é a gente entender que o que tiver que acontecer, vai acontecer, que não depende de você. Você não tem controle sobre isso. A sua preocupação não vai mudar. Não, e este é um sofrimento
que a gente foge dele. Por que eu chamo de sofrimento? Talvez não seja sofrimento, uma tristeza, porque isso tem a ver com a impotência, com a limitação da gente, com a fragilidade da gente. A gente não tem controle sobre a maior parte das coisas. Por isso que eu digo, então, coloque energia no que você tem controle, no que você pode fazer para mudar, naquilo que está ao teu alcance. Aquilo que não está ao teu alcance, paciência, não é? Então, eu acho que a gente cria uma ideia de que eu sou capaz de resolver tudo e dar conta de tudo. Então, a minha ansiedade cria em mim a ilusão, exatamente essa, né, de que eu fico mais preparada também. É verdade. Se acontecer alguma coisa, eu estou mais preparada. Não me pega de surpresa. Então, eu já vou botando sofrendo aí... antes. Já vou sofrendo antes, já vou imaginando antes. E, na verdade, se acontecer alguma coisa desagradável, a sua vivência não vai ter nada a ver com aquela, porque vai ser uma vivência nova, né? A gente nunca está preparado para todas as coisas que podem acontecer. Então, eu considero essa frase e concordo. Eu acho que a gente cria essa ilusão, a ilusão de que eu estou cuidando porque eu estou muito ansiosa, muito preocupada, né? Muito preocupada, né? Então, eu estou cuidando mais do que uma pessoa que está tranquila. Porque essa pessoa que está tranquila é como se ela não tivesse nem aí para o que está acontecendo. Sim. E não é verdade. Ela também pode carregar uma ansiedade. Mas é uma ansiedade num nível muito mais controlado e muito mais íntimo e muito mais privado. Sim, né? E a coisa do eu tô preocupada, ele tem um glamour, né, Blenda? A coisa do tipo, eu tô muito preocupada com os negócios, eu tô muito preocupada com a minha família. Nossa, que pessoa dedicada para a família, né? Tem um ganho aí, tem um benefício, né? Um glamour de você ser aquela pessoa super ocupada, super preocupada, né? E que a gente, talvez, com essas conversas, a gente vai falando, não é bem assim, né? Você, na verdade, você está se fragilizando, usando aí sua mente loucamente, ao invés de descansar, e se caso aconteça alguma coisa, você está mais preparado. Claro, claro. Eu acho que sim. Eu acho que como a gente está vivendo uma cultura muito da imagem, né? E muito da aparência, né? Então, nunca se usou tanto, né? Recursos tão teatrais para tantas coisas, né? Então, você às vezes olha e fala, isso aqui é um teatro, né? Quer dizer, cadê a realidade disso aqui? Cadê a humanidade, né? Sim. E para passar a ideia, né? Às vezes, de que você é uma pessoa muito cuidadosa, muito virtuosa, né? De que você cuida do bem da humanidade, que você vai sempre fazer tudo de bom para todo mundo. A gente sabe que a gente não funciona assim, Sim. Né? E às vezes eu brinco que toda vez que eu me encontro com alguém que fala tanto que vai salvar o mundo, eu fico morrendo de medo, porque eu não sei o que essa pessoa vai realmente fazer. Porque eu acho que a maturidade psíquica, e eu acho que é uma forma também de lidar com a ansiedade, quanto maior a maturidade psíquica, maior você sabe que você é um ser absolutamente frágil e falho, e em falta, e que você não sabe de tudo, e que você não é tão bom quanto você imagina, e que você, às vezes, é muito maledicente internamente, às vezes você deseja o mal, às vezes você não é tão bacana assim. Então, quanto mais a gente pode reconhecer isso, mais eu acho que a gente pode lidar com essa massa de emoções que tomam conta da gente o dia inteiro, porque eu brinco que a vida emocional, eu uso sempre essa analogia, né? Eu falo que vida emocional é igual à lei da gravidade, entendeu? Aqui está a lei da gravidade. Sim. Né? Pois é, a vida emocional está com a gente o tempo inteiro. O tempo inteiro. Você está numa reunião com o presidente da empresa, se você está tratando de um super negócio, se você está... Seja lá o que você esteja fazendo... Né? O que move você, o que move a tua alma, o que anima você é a tua vida emocional. Então, e aqui não é conversa de psicólogo, não estou puxando sardinha para o meu lado, mas é algo em nós que devemos estar atentos, tanto à vida emocional quanto à vida física, porque as duas estão em constante interação. Né? Quando você me diz, né, dentro de uma reunião, na verdade, a vida emocional está ali, as emoções todas estão ali. Como é que a gente olha a liderança de hoje? O que você tem visto? Como é que a gente olha essa liderança pensando que ali não são só, né, o contador, o advogado, o administrador, na verdade, ali tem um monte de emoções envolvidas. Como é que está essa liderança cuidando das emoções?
Então, Vivi, eu não tenho uma experiência vasta, né, Dentro nessa do que área, você conhece. mas dentro assim do que eu conheço, da minha clínica, do que eu convivo, a minha impressão, e aqui você me corrija se eu estiver errada, porque eu não tenho esse conhecimento profundo, a minha impressão é que hoje mudou muito as formas de liderança. Hoje se lidera de um jeito muito diferente de 30 anos atrás, né? Hoje, a gestão das pessoas, né, dentro de uma empresa, ela é tão importante quanto os resultados de uma empresa. Aliás, os resultados estão muito ligados a isso, a gestão das pessoas, né? Então, eu tenho, às vezes, a impressão que as pessoas estão aprendendo um pouco, né? Os líderes que eu tenho contato, que eu atendo, eles falam muito da grande dificuldade que enfrentam, porque às vezes eles não se veem com habilidades e recursos e instrumentos para fazer essa gestão que é tão importante. Então, estou me lembrando de um que é um grande executivo de um banco, ele me diz assim, então, Blenda, mas sabe o que acontece? Empresa e emoção, Como às assim? vezes, não combina. Sim. Porque a gente tem que dar resultado, porque a gente tem que apresentar metas, porque, em parte, é verdade. Mas os dias de hoje estão pedindo isso, né? Hoje a gente a diversidade que a gente tem hoje, o lugar que cada empresa ocupa. Então, eu tenho a impressão que é um caminho grande ainda, porque os líderes que estão atentos a isso, eles precisam, inclusive, estarem atentos primeiro a eles, né? Como é que eu vou gerir, vamos dizer, fazer uma gestão emocional das pessoas que trabalham comigo também, se eu não acredito em gestão emocional, ou se eu não acredito no emocional, se eu acho tudo isso uma balela, né? E eu próprio não estou nem aí para o que se passa. Nem sei que tem uma mente, que tem um mundo psíquico. Não tenho nem coração. Nem sei com isso aí. Então, assim, passa, né, por um conhecimento, e por isso que eu acho que as empresas devem estar investindo muito nessa área, né? Eu imagino que sim. E hoje em dia me parece que uma das grandes habilidades que se procura é as pessoas que melhor sabem se relacionar, negociar, serem mais flexíveis, conseguir lidar com conflitos, com divergências e convergências, enfim, essas pessoas são as mais procuradas. Por quê? Porque essas pessoas têm mais autodomínio, né, dessa gestão emocional nelas próprias também. Então, não tem jeito, né, Vivi? Eu acho que as mudanças que a gente gera fora, elas primeiro passam pelas mudanças que a gente gera na gente. Senão isso não tem sustentação. Isso, né? Eu ia te perguntar isso. Você acha, né? Você, dentro de tudo que você está vendo, de quem você atende, do que você está estudando, que é possível... Eu assim, vou falar já meu ponto de vista, né? Que é possível, por muito tempo, ou seja, de uma forma sustentável, você desvincular resultados de pessoas, né? Do tipo, não, vamos bater meta, e não olhar esse lado das emoções, da humanidade das pessoas. Eu vejo como uma questão que é insustentável. Você até vai conseguir por um tempo. As empresas, se elas não olharem para essa questão da humanidade das pessoas, da humanização na gestão, elas até conseguem, mas acho que por um tempo. Eu acho que a longo prazo, aonde as máquinas vão estar fazendo as coisas e o ser humano precisa criar, e para criar ele precisa estar bem. Porque aí você pode me dizer, não tem nada a ver. Se a gente consegue criar enquanto a gente está absolutamente sobrecarregado, ansioso, infeliz, como é que a gente... Isso, não sei se está conectado ou desconectado, você me conta se é possível ou não, ou se é possível por um tempo. Eu acho que a gente até deve conseguir, isso na minha loucura aqui, no meu devaneio, tá, Blenda? Você fala, não, Viviane, nada a ver com o que você está falando, não tem problema nenhum, aqui eu tô aqui para aprender. Eu vejo muito como insustentável. Eu acho que as empresas que querem estar no mercado e ser empresa de resultado, empresa que faz diferença, empresa de impacto, é a empresa que está olhando as pessoas, sem dúvida. Eu não consigo muito pensar que possa ser diferente disso, embora eu concorde com você que é até possível por um tempo, né? Ou talvez seja possível em alguns momentos que exige um outro tipo de abordagem. Mas eu acho que os lugares por onde a gente anda
e trabalhar, né? O trabalho da gente ocupa um tempo muito grande da vida da gente. Né? A gente passa muito tempo trabalhando. É como uma criança que passa muito tempo na escola. A gente passa muito tempo trabalhando. E uma das coisas que ajuda, né, a lidar com a ansiedade é você não perder a conexão afetiva, a conexão com as pessoas. É você estar em ambientes que te facilitem. O que é facilitar? É um ambiente que você tem como falar sobre isso, você tem como pedir ajuda, você não vai ser julgado por isso, né? Ninguém vai deixar de te dar um cargo porque você passou por um momento de uma síndrome do pânico, seja lá o que for, você está mais ansioso, ou você está vivendo um momento difícil. Então, eu acho que os ambientes facilitadores, né, eles são poderosos no sentido da transformação. Então, claro, existem pessoas que criam na tristeza. Existem pessoas que criam no meio do caos, né? Mas isso, às vezes, não se sustenta muito tempo. De modo geral, a gente cria melhor quando a gente tem razoável, okay, né? Condições que nos dê uma certa tranquilidade. Tem um psicanalista inglês, o Winnicott, que ele criou uma teoria do amadurecimento, um construto teórico sobre o amadurecimento, e ele também fala muito sobre a mãe suficientemente boa. E ele é um autor, né, um autor que me inspira bastante, sempre me inspirou na minha vida, é uma referência. Ele fala muito, não é, de que os ambientes facilitadores, e ele começa a falar do ambiente materno como o primeiro ambiente facilitador, depois a família, enfim. Os ambientes facilitadores, eles te dão uma... Não é que eles eliminam problemas, não é que você vai deixar de viver emoções difíceis, não é isso. Mas você carrega uma certa confiança de que é possível viver aquilo e que você não vai morrer, e de que você não vai ficar sozinho, e de que aquilo vai passar, e de que você vai encontrar um alento e um ninho para aquilo. Então, eu acho que as empresas... essa é uma linguagem muito, muito subjetiva para falar de empresa, né? Mas eu acho que as empresas, pelo menos eu tenho percebido isso, elas estão buscando, né? Buscando se tornarem ambientes facilitadores, até porque hoje o rodízio de pessoas é muito grande, né? As pessoas entram... Ontem eu estava falando com o empresário, ele estava me dizendo, olha, eu não paro de contratar gente, porque você contrata, sai, aí vem outro que é melhor, enfim. Então, assim, nós estamos pensando como é que a gente torna esse ambiente mais atraente, esse ambiente que as pessoas queiram estar. Porque é muito bom você ter uma pessoa que quer estar e construir junto com você, né? É verdade. Você falou isso, ontem eu vi uma pesquisa que a média de tempo no Brasil, aí eu não lembro se foi 2022, eu não lembro o ano, 2 anos de empresa. A média de tempo que as pessoas estão ficando no Brasil, e esse tempo diminui quando a média de idade é de 18 a 24. Então, já não são 2 anos, é menos tempo que as pessoas estão ficando nas empresas. Então, isso levanta se a empresa quer ser perene, né? Se a empresa quer continuar por muito tempo, como fazer essas pessoas ficarem? Como fazer? E aí você disse uma coisa que pode parecer, que é super técnica, né? Que é essa coisa do ambiente facilitador, mas na verdade é super pragmática, porque a gente precisa olhar para dentro da empresa e falar, como é que eu faço esse ambiente aqui? Como é que eu faço? Você também falou de segurança psicológica. Posso levantar a mão, posso relatar um problema, posso falar que não estou muito bem hoje para produzir daquele jeito, posso falar isso, posso dizer que cometi um erro, ao invés de esconder, né? Então, eu acho que essas são formas práticas da gente começar a olhar para dentro da empresa e falar, as nossas pessoas que estão aqui podem fazer isso? Podem levantar a mão e podem fazer isso? Se não estão podendo, você está escutando isso, líder, né? O líder que está na empresa hoje. Eu escuto essas coisas da minha equipe, dos meus colaboradores. Alguém vem me contar que errou? Não, ninguém conta, o pessoal está escondendo. Epa, sinal de alerta. Pois é, ou você tem uma equipe, né? Que isso acontece muitas vezes, as pessoas não podem discordar, as pessoas não podem saber mais do que o chefe, né? E bom líder, bom líder, ele não precisa ser especialista, né? Ele é um generalista, ele precisa ter os especialistas com ele. Então,
essa mesma pessoa com quem eu estava conversando, ele estava me dizendo, olha, eu gosto de estar com pessoas, trabalhar com pessoas que saibam de coisas mais do que eu. Que bom! E que discordem, que cutuquem, e que faz a gente pensar. Então, eu acho que você trouxe uma coisa que eu acho que tem uma ligação com a ansiedade e que me parece, na minha geração, isso sempre foi um problema, mas acho que continua sendo um problema, né? A relação que a gente tem com o erro, né? A relação que a gente tem com a falha, que é sempre uma relação da caneta vermelha, né? Que coisa. Do você errou, você não fez direito, não é? E parece que não há chance. Isso eu acho que é uma fonte também de ansiedade, né? Porque eu tenho que corresponder a uma expectativa. E isso, às vezes, ocorre com a criança pequenininha, né? Porque os pais, muitas vezes, e às vezes é de um jeito inconsciente, projeta nesse filho a realização de uma série de sonhos que não foram vividos por eles, exigem isso, e a criança, nós sabemos que a coisa mais importante para o desenvolvimento de uma criança, mais importante, e que acompanha a gente o resto da vida, é se sentir amado. Sim. No final das contas, Noves fora, qual é o nosso grande problema? É ser amado. No fundo, tudo isso que nós estamos falando aqui é porque a gente quer ser amado. Então, a gente quer acertar, a gente quer estar dentro dos parâmetros, a gente quer ser bonito, a gente quer ser competente, a gente quer ser inteligente, a gente quer ser simpático, a gente quer ser querido. E tudo para ser amado. Tudo para ser amado. E eu acho que uma das coisas que provoca também muita ansiedade, porque a régua é muito alta de expectativas, e do meu ponto de vista, é uma paz, é uma libertação muito grande, que talvez a gente encontre isso. Tem muitas pessoas que encontram antes disso, né? Mas às vezes a gente encontra isso no processo do próprio envelhecimento, que a gente vai ficando mais seletivo e a gente já vai dizendo, olha, se gostar, gostou, se não der, não deu, e vamos assim, é assim que dá, né? Errei, vou fazer de novo, já conheço isso, né? Então, eu acho que isso é um fator que diminui a ansiedade nos dias de hoje, porque nos dias de hoje a gente tem duas coisas que eu acho, sempre falo disso, que eu acho que tornam as coisas muito, muito, muito difíceis, que é essa coisa de que você tem que ser feliz, tem que ser feliz, tem que ser feliz, tem que né? ser. Tem que, né? E você faça o que você fizer, você tem que ter sucesso naquilo que você faz. Então, é um troço porque é impossível você ser feliz o tempo todo. Não dá, isso não é condizente com a condição humana. A gente tem momentos, tem ocasiões, enfim. A gente pode ter uma vida que você goste mais dela na maioria do tempo. Mas nem sempre a gente está super feliz. Tem coisas, às vezes, pendentes. E o sucesso? O que é sucesso? Né? Que é sucesso? É você ganhar muito, é você ficar famoso, é você ter muitos likes, é você ter engajamento, como é hoje, né? O que é isso? Então, eu acho que, às vezes, as pessoas... Eu vejo isso em jovens que estão começando a vida profissional e, às vezes, eles querem dar um salto sem passar por umas etapas que fazem parte de qualquer crescimento. Então, eu já quero ser conhecido, sei lá, nas redes, sei lá como é que era. Antigamente, as crianças queriam ser jogador de futebol, hoje querem ser influencers, querem fazer isso, aquilo, outro. Então, é uma ideia, né, muito complicada e que eu acho que ela é geradora de muita angústia e de muita ansiedade. Sim, eu coloquei aqui logo no início para a gente conversar um pouquinho sobre como a gente pode ajudar as crianças, né? Porque até eu olhei uma pesquisa aqui que foi feita pela... Aonde foi? Que 69% das crianças de escola pública estavam com sintomas de ansiedade. Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Saiu mesmo essa pesquisa. Em parceria com o Instituto Ayrton Senna. 69% das estudantes relataram ter sintomas de ansiedade e depressão durante as atividades remotas pela pandemia.
O que eu queria te perguntar? E aí você começou a falar do vermelho, eu fiquei pensando na hora, né? Quando a gente era pequeno na escola, isso acontecia na minha época, e eu não sei como é que é hoje, mas normalmente você tira nota vermelha, pô, filho, nota vermelha, né? Não sei o quê. E ao invés de a gente dar um reforço, pô, acho que se você, na próxima vez, vamos tentar estratégias melhores aqui, vamos mudar algumas estratégias. O que você acha de fazer um mapa mental? A gente não batia a palma pro vermelho. Mesmo que, e não tem que bater, tudo bem, mas mesmo que houvesse esforço, eu sempre tentei cuidar disso na educação dos meus filhos. Eu sempre tentei premiar o esforço, a dedicação. Então, se dedicou, estudou de verdade e tirou vermelha, poxa, o que será que aconteceu, né? Vamos tentar mudar uma estratégia, vamos não sei o quê. Sim. E o azul, palmas. Eu lembro da minha época que meu pai dava, sei lá quanto era na época, sei lá, talvez R$ 10 para cada nota 10 que a gente tirasse. Então, o 10 era premiado. Então, como é que hoje na empresa eu levanto a mão, né? E vou falar uma bobagem, de repente eu vou ser reprovado? Não posso fazer isso, né? Só se for nota azul, só se for... Isso eu fui aprendendo. Então, as crianças vão crescendo e falando, não, se eu errar, dá ruim. Vai ficar de castigo. Pelo menos na minha época era assim. Mas eu não tirava nota vermelha. Então, não é sobre mim. Eu posso falar isso tranquila. Eu nunca tirei nota vermelha. Mentira, tô brincando. Bom, e aí eu vejo que a gente, hoje, Blenda, a gente vai ensinando as crianças, né? A terem comportamentos ansiosos. Ah, não, meu filho é ansioso. Na verdade, ao invés do meu filho estar ansioso, porque o estar a gente pode mudar, o sou não tem o que fazer. É aquilo ali. Então, a gente vai reforçando isso. Enquanto a criança é criança, pequeno, então ele vai crescendo ouvindo isso, que os pais falam, não, é porque ele é ansioso, por isso que ele está fazendo isso. Por isso que... Nossa, eu fico imaginando o que a gente está fazendo com as crianças e como que hoje a gente pode... Você falou no início que tem 6 netos, né? Quais estratégias que a gente pode ter dentro de casa para que a gente diminua essa ansiedade nas crianças ou ensine eles a lidar com a ansiedade, que é uma ansiedade benéfica, que faz a gente se movimentar. Fala, não, vamos tentar identificar o que está acontecendo aqui. Se você puder ajudar a gente nesse ponto, acho que também é muito importante, porque eu não sei o que vem na próxima geração, sendo que um índice desse de 70% de ansiedade muito alto, né, muito Vivi? alto. É muito alto. É muito alto e na pandemia... Foi muito sério. Eu acho que os jovens e as crianças estão ainda vivendo os desdobramentos desse período de confinamento que foi muito grande. O suicídio aumentou muito nessa faixa. Muito. Porque o que acontece? A escola, de um jeito ou de outro, mesmo a escola pública, com todos os problemas dela, mas a escola, muitas vezes, para muitas crianças, era um intervalo importante no dia, já que viviam em famílias com nível de violência doméstica muito alto, né? Situações muito difíceis. Então, a escola era um lugar que a criança ia, tinha comida, merendava, fazia todas as coisas, enfim, né? Eu sei que não funciona assim em todos os lugares, mas estou falando de modo geral. Então, essas crianças ficaram confinadas, os pais também ficaram confinados, né? As mulheres começaram a ter também uma jornada que já tinham antes, né? Mas uma jornada maior, porque elas estão dentro de casa com as crianças, às vezes com bebês. Quantas mulheres faziam reuniões de trabalho com o bebê no colo, com o bebê na cama, não é? Homens e mulheres, mulheres e mulheres, as pessoas, né, começaram a descobrir sua casa, né, e começaram a descobrir os seus relacionamentos, né? Então, eu acho que a questão da internet ficou muito forte, as telas, a televisão, porque não tinham o que fazer com as crianças, né? Então, eu acho que a família ou o grupamento de pessoas que moravam juntos, que muitas pessoas moravam sozinhas ou só com um amigo, uma amiga, enfim. Eu acho que essa convivência ficou muito, muito desafiadora, né? Porque não tinha espaço para se isolar, né? Eu me lembro de atender uma família que uma das estratégias que a gente usou para o pai e a mãe e o adolescente ter algum espaço era poder ficar no banheiro um tempo, né? Nossa. E não era nem que estava tomando banho, fazendo nada. Não, eu vou para o banheiro, que ali eu fico, é um lugar que eu tenho e que ninguém me perturba, eu vou ficar aqui por 15 minutos. E aquilo fazia uma diferença enorme, porque a gente precisa desses momentos das pausas de solidão. Então, você estava perguntando com as crianças, não é? As crianças estão mais ansiosas, eu acho, de modo geral, eu vejo isso. As exigências são muito maiores em cima delas e os pais precisam trabalhar muito
para dar conta dos filhos, para fornecer... Olha que paradoxo. Para eu fornecer uma qualidade de vida para minha família, eu preciso me ausentar dela trabalhando muito. Que coisa, e não né? tem muito. E é assim que funciona. Então, eu acho que é preciso que os grupos, né, familiares, eles resgatem um pouco, resgatem muito, né, os momentos de intimidade com os filhos, né? Poder sentar a uma mesa sem celular, né? Poder sair e vamos fazer um passeio só a gente, sem o celular, né? Vamos conversar, vamos olhar um para o outro, vamos ver o que está acontecendo, vamos falar sobre você está agitado, o que está acontecendo. Então, eu acho que a gente precisa resgatar um pouco um momento que não tinha, quer dizer, tinha televisão, né? Mas a televisão a gente não carregava para todos os lugares, então tinha jeito de ficar sem ela, agora não é assim. Mas eu acho que a gente precisa tirar o excesso de estímulo. Acho que as crianças estão hiperestimuladas atualmente. Eu vejo assim. Tá. É uma angústia dos pais de preparar os filhos, né? Tem que preparar meu filho. Então, tem que dar muita atividade, tem que aprender todas as coisas, tem que saber, e leva para cá, e leva para lá. E é muita informação na cabeça da criança, e a criança não consegue, ela não tem nem lobo frontal, que é essa parte aqui que faz toda a leitura de realidade, desenvolvido para dar conta daquilo tudo. Então, não tem jeito, a criança vai ficar ansiosa. A criança vai roer mais a unha, a criança vai ter insônia. Hoje a gente tem crianças com 7, 8 anos com problema de sono, né? Então, é decorrência, eu acho que a matriz disso, ela também é cultural e social, né? Ela não é somente, vamos dizer, tem sua parte da relação dos pais, enfim, e outras coisas, mas eu acho que tem esse caldo todo que está todo mundo inserido. Então, eu sempre sugiro, né, que os pais voltem um pouco para a natureza, façam programas que têm a ver com a natureza, coloquem o pé no chão, saiam, ensinem as crianças a contemplarem, né? Hoje não se contempla mais. Contempla o sol, contempla a árvore, Você não precisa estar fazendo algo, porque hoje é assim, né? Sim. Você precisa estar ocupado, fazendo alguma coisa. Você não pode ficar à toa. Você não pode ter tédio. As crianças não vivem tédio, porque estão preenchidas de tudo o tempo todo. E o tédio é um momento extremamente importante. A gente precisa viver o tédio. A gente precisa dizer, não tem nada para fazer. Então, é aí que surge. É exatamente aí que surge. Por isso que o Domênico de Masi, que escreveu O Ócio Criativo, ele diz, né? Ele diz que nos momentos de ócio podem surgir as grandes ideias, porque você está contemplando o momento, você não está com nenhuma atitude utilitarista naquele instante. Você não precisa fazer algo para acontecer alguma coisa. Então, isso a gente precisa ensinar mais às nossas crianças, que elas não fazem isso, não é por culpa delas, é porque elas são dirigidas para isso. Então, cabe aos adultos inverter esse vetor, quer dizer, trazer essas crianças mais para uma convivência mais olho no olho, mais física, né? Abraçar, beijar, pôr no colo, brincar, dançar, sair, olhar a natureza. Isso é uma coisa fundamental. E a gente tem visto as crianças e os adultos se desconectando cada vez mais com uma coisa que está à mão, né? Que é a natureza. É aquilo que há de mais espontâneo e mais verdadeiro. Nossa, é incrível isso que você falou, Blenda. E eu fiquei aqui pensando, né? Às vezes esses pais, né? E é claro que a intenção é positiva, a gente sabe disso. Para que o filho tenha sucesso, eu vou fazer isso. Só que eu acredito que quando você está falando tudo isso, a base do sucesso é aquela coisa que a gente falou lá atrás, é ser amado. Se eu tiver essa segurança que eu sou amado, eu acho que no que eu for fazer, eu vou dar certo. Eu acho que a nossa necessidade básica, como você disse, é ser amado. E aí, quando eu estou fora de casa o tempo inteiro, para que ele tenha sucesso, na verdade, eu não estou dando o que ele mais precisa, que é essa relação que você falou, de pegar, de beijar. Isso eu achei riquíssimo. O contato físico, sabe, Vivi, o olho no olho. Eu fui de uma época que se falava muito que o que importava era, a qualidade do tempo, e não a quantidade do tempo. Sim, já ouvi muito isso aí também. Né? Falácia?
Não, eu não acho que é uma falácia, mas eu acho que não diz sobre tudo. Tá. Eu acho que o tempo que você dispõe para a criança é precioso. E a criança sabe que você está dispondo um tempo para ela. E tempo que a gente dispõe para qualquer pessoa é a coisa mais generosa que você pode fazer na sua vida, é dispor do seu tempo, né? Tempo é uma coisa muito preciosa na vida da gente. E eu acho que dispor do tempo para alguém é um ato de amor, é um ato de cuidado, é um ato de servir. Então, eu acho que a criança, puxa, a mamãe hoje, o papai hoje... as crianças falam, né? Mamãe, você vai ficar comigo hoje o dia todo? Você vem almoçar? Você vai me buscar na escola? Tudo isso ela está falando do tempo que você... Mamãe, você saiu, trouxe isso para mim? Quer dizer, a mãe ou o pai lembrou dela na ausência dela. A gente ama ser lembrado na nossa ausência, não é? Quando alguém te encontra e diz, Vivi, lembrei de você e queria te dizer isso olha, queria te indicar tal coisa que eu lembrei de você. Isso é algo muito amoroso, de muita conexão que eu estava falando, dessa conexão que ela é importante, porque ela apazigua, ela acalma, ela, na verdade, restabelece exatamente essa confiança interna, né? O Winnicott dizia que uma criança saudável é uma criança que sabe brincar só. Ela sabe ficar só na presença do pai e da mãe, né? E a solidão, não a solidão involuntária, não a solidão pela desconexão, não é dessa solidão que eu estou falando. Eu estou falando da solidão voluntária, disso que hoje eles dão o nome de solitude, né? Uhum. Que é a solidão voluntária. Essa solidão, ela é altamente importante para o desenvolvimento psíquico, para o pensamento, para a sua capacidade de descoberta. Então, uma criança que pode brincar sozinha, e você vê ela brincando, né, animando os bonecos, inventando brincadeiras, você diz, puxa, essa criança consegue ficar só. Então, isso é um indicativo de que ela carrega dentro de si muita confiança, né? Que legal. E quando a gente aprende a ficar só com a gente, sem ter medo, hoje as pessoas têm muito medo de ficarem sozinhas, né? Elas querem estar sempre ocupadas, e muito social, e muita gente, aquela coisa toda. Mas quando a gente consegue ficar sozinho, em silêncio, conseguir silenciar, claro que você ouve muitos barulhos seus, mas isso é uma possibilidade de resgatar essa coisa lá de trás de uma confiança. E é interessante, ontem eu estava conversando com uma pessoa muito simples e ela estava me falando sobre a vida dela e foi uma vida muito difícil, mas assim, uma vida muito difícil, né? E essa pessoa é uma pessoa muito bacana, uma pessoa muito, muito generosa, faz um trabalho muito bonito, enfim. Não, mas eu estava falando sobre a vida dela. E ela estava me falando das violências que ela viveu com o pai, com a mãe, na família, enfim. E ela disse para mim, mas sabe, eu conheci uma pessoa na minha adolescência que olhou para mim e dedicou um tempo para mim. E esta pessoa foi talvez a pessoa que me fez ver que eu não precisaria ficar subjugada a toda a violência que eu vivi, né? Então, aquilo me chamou muita atenção, porque reforçou em mim essa ideia que eu estava falando, de que uma das coisas que suaviza a ansiedade, esses momentos que é quase uma guerra dentro da gente, que a gente vai ficando ansioso, com medo, enfim, é a gente ter conexões afetivas com pessoas que nos dê, de alguma forma, essa segurança, que fique do lado, que possa olhar para a gente, que possa se importar com a gente. E isso eu acho que é precioso, né? Para mim, isso é um antídoto. Sim. Então, construir relações de segurança te ajuda na ansiedade. Muito, muito. Você saber que você tem com quem contar. Muito. O que faz a gente criar, eu vou usar aqui uma palavra que tem cunho religioso, mas não estou tratando disso, mas é como se você criasse uma certa fé na vida, né? Eu acho que tem muito a ver com essa confiança que você não sabe nem de onde que vem, mas você sente que ela está ali dentro de você e que ela te acompanha. Então, eu acho que isso pode acontecer, não necessariamente acontece na relação com pai, com mãe, pode acontecer na relação com
tantas pessoas, pode acontecer até na relação com autores de livros que você lê e que passam a ser referências para você. Todas essas conexões, elas ocupam um lugar de referência, de amorosidade e de esperança, né? Porque, na verdade, é isso. É a esperança de que eu vou crescer, eu vou me transformar, eu vou fazer, eu vou mudar, eu vou sair desse momento difícil. Sim. Essa esperança, que não é uma coisa leviana, não é uma coisa rasa, não é fútil, não é, ai, tá tudo bem, pense positivo que tudo vai acontecer. Não é isso. Essa né? coisa do pense positivo ainda. Pense positivo, tudo que você quer, você consegue. Não é tudo que a gente quer que a gente consegue, né? Nem tudo. E tem coisas que a gente não vai conseguir, ponto. É assim que é, né? Então, eu acho que eu estou falando de uma autoconfiança lastreada em algo mais robusto, em algo que tem a ver com o seu contato real, com a sua realidade e com quem é você, né? Não é essa coisa da... Bom, eu quero ser, sei lá, quero ser igual a autora do Harry Potter. Não vai acontecer, amor. Vai ficar querendo, entendeu? Não vai ser isso que vai acontecer. E tudo bem. Existem outras coisas que podem acontecer, né? Então, eu me refiro mais a isso, a você criar essa intimidade com você e aprender a ficar alegre, né? Aprender a apreciar aquilo que você pode e aquilo que você tem. Né? Certo. Bom, a gente entendeu, então. Eu acho que a gente entendeu. Eu acho que eu estou entendida aqui. Na Ansiedade Boa, que é do livro aqui da Blenda. E a gente entendeu também um pouco da ansiedade que me incapacita. Eu passei por um processo, Blenda, foi em 2011. Como que eu comecei a perceber? Eu comecei a perceber que eu lia um texto no trabalho e eu não conseguia entender nada. Assim, não conseguia entender. É como se não fizesse absolutamente sentido nenhum. Tipo, eram palavras jogadas aqui, eu lia e eu não conseguia entender. E aí aquilo foi me atrapalhando no trabalho, lógico. E eu não conseguia entender. E aí eu ficava muito ansiosa, porque daí eu já não conseguia entender. Eu comecei a passar mal. E aí começava a ficar muito triste. E aí começou a misturar tudo isso aí. Então, em 2011, eu fiquei afastada 3 meses do trabalho por conta de tudo isso. Porque eu realmente não conseguia. Além de tudo, eu ficava triste, chorava. Mas não era muito de chorar, não. Era mais a coisa da tristeza muito profunda. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não sei mais. Será que eu não sei mais nada? E aí você começa, né, a se questionar tudo, do que você é capaz. E aí eu percebi. Aí eu fui no médico, entendi que estava passando por um processo de ansiedade e depressão. E aí eu tive que ser afastada, fiquei 3 meses fora do trabalho. E aí depois eu combinei com a minha chefe, né, de ela ir mandando pequenos serviços para eu fazer, até para eu ir me testando, ver como é que eu estava fazendo, se estava funcionando. E aí eu percebi que eu voltei a funcionar ali no 4º mês, que eu estava de licença, eu comecei a voltar a funcionar, a entender. E às vezes a gente subestima um pouco esses sinais que a gente vai dando, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre quando que os sinais são importantes para que eu procure um médico, para que eu procure ajuda. Né? Eu acho que esse gancho, né, da gente entender, olha, não, peraí, eu acho que eu estou sentindo isso aqui está acontecendo comigo, eu preciso procurar ajuda. Quando é que eu devo procurar ajuda? Quando esses sinais, né, eles não forem absolutamente passageiros. Não vão embora. Não vão embora. Eles permanecem, eles são contínuos e eles trazem exatamente isso que você relatou muito bem, né? Eles vão trazendo um conjunto de outras emoções. Vem a tristeza, vem a menos-valia, né? A dúvida quanto à minha competência ou não, no caso, né, tá ligado ao trabalho. Você começa a dizer, nada funciona daquilo que eu sabia. Você começa a se sentir fora do lugar que você sempre ocupou e você não sabe mais que lugar que você está ocupando. Isto é um problema a ser acompanhado? Sim. Agora, vale dizer também que uma situação como essa descrita por você, que alguns podem, acho que alguns chamam de um burnout, né? Uma coisa mais ou menos assim,
essas situações, elas podem ser uma porta de entrada, né, incrível para mudanças importantes no seu jeito de pensar, no seu estilo de vida, na sua forma de trabalhar, na sua forma de conceber algumas coisas. Então, às vezes, o sistema ele entra em curto-circuito, porque isso é um curto-circuito, o sistema caiu, você não consegue mais dar conta, né? Realmente não consegue, não dorme bem, não consegue entender o que está ali, não tem mais a mesma agilidade, quer dizer, de fato, algo está errado ali. Mas é um errado, e aí é um jeito de olhar o errado, é um errado que, se você não minimizar... Sinaliza alguma coisa esse errado. Sinaliza, se você não minimiza, não fica botando isso debaixo do tapete, você pode, a partir disso, dar um salto muito importante do ponto de vista de desenvolvimento interno e emocional, né? Porque, às vezes, o sistema ele avisa que ele está caindo, mas nem sempre a gente consegue ler os sinais. A gente não lê rapidamente esses sinais. A gente... Não, mas isso é bobagem. Não, eu só dormi mal 3 vezes essa semana, a semana passada, mas isso não é nada. Tudo bem, tudo bem. Não, eu estou tendo dor no estômago, eu estou tendo dor de cabeça, eu estou tendo palpitação, mas não é nada. Então, quando você minimiza isso, você está abrindo um espaço para que, por mal, o teu corpo e a tua mente vai dizer, agora chega. Agora, já que você não entendeu, eu te mandei vários avisos e você não leu, eu vou parar. E aí você para. Você tem um curto-circuito e você não consegue mais nem ir para frente nem ir para trás. Então, nessa hora, é preciso que busque uma ajuda. Profissional, perfeito. Bom, não parei nunca mais de fazer terapia, né? Eu faço, aí eu paro um pouco, e aí depois eu volto de novo, aí tem um BO aqui, volto de novo. Exatamente. E aí vai. É assim que vai. E é tão bom, porque cada vez como... Essa frase, né, que a minha psicóloga, Laura, esqueci o nome dela, Laura Torres, ela é nova, comecei agora com ela, que ela me falou, fez tanto sentido para mim, né? Quando você acha, Viviane, porque eu tô preocupada com isso, Viviane, mas você acha que a preocupação é você achar que você tá controlando. E eu sou muito controladora, estou, porque eu tô diminuindo e tal. Muito controladora. Eu falei, nossa, faz todo sentido, eu não consigo controlar, mesmo que eu me preocupe. Então, que é aquela frase que eu contei no início para você. Bom, o que mais tem nesse livro aqui? Que eu amei a capa é linda, a cor é maravilhosa. Obrigada. Eu amei. E o que mais tem nesse livro? Esse livro, ele fala da ansiedade em várias esferas da vida. Ele fala da ansiedade no amor, ele fala da ansiedade na educação dos filhos, no trabalho. Não é? Eu fui tentando refletir sobre como é que a ansiedade ela vai se enraizando aí pelos diversos aspectos da vida da gente. Eu conto um pouquinho no início, faço um pouco uma descrição histórica, né, sobre essa questão da ansiedade, enfim, do medo. E depois eu faço uma diferença da ansiedade que é propulsora, daquela que é limitadora, né, que é patológica. Sim. Enfim, é um livro que fala mais... É um livro mais de reflexão sobre a ansiedade do que um livro que traga dicas de como você fazer as pazes com a ansiedade, né? Mas é para você refletir sobre a sua ansiedade e ver o que ela diz sobre você e não deixar passar, né? Não deixar passar. Não fazer de conta que ela não existe. Eu também falo aí da ansiedade no processo de envelhecimento. Achei incrível que legal. Super então, importante. É isso. Ah, legal. Blenda, faltou alguma coisa para a gente falar desse nosso encontro? Eu amei o nosso encontro. Acho que não. Será? Acho que não. Não, com certeza teria mais. Tem, né? Com certeza tem muita coisa. Mas de repente momento... alguma coisa que você fala, nossa, eu preciso falar isso aqui antes de sair. Teve alguma coisa que faltou? Não, o que eu espero que tenha ficado, que eu acho que é uma coisa importante, né? Ela é básica, mas eu acho ela importante, é essa diferença, né, da ansiedade que nos leva para frente, que Legal. É uma mola mesmo propulsora, e da ansiedade que nos limita, né, e que pode se tornar um transtorno, para não ficar uma ideia de que há uma romantização da ansiedade. Não estou romantizando a ansiedade, nem estou dizendo que sentir ansiedade é bom, mas a ansiedade
queira você ou não, você vai sentir em algum momento. A gente está inserido nela porque a vida é ansiedade o tempo todo, né? Outro dia me perguntaram, o que você acha da rede social? Eu falei, então, a rede social, ela trabalha com ansiedade, né? A rede social faz isso. A mola mestra dela é a ansiedade. Você quer ver mais, você quer ficar mais tempo, você quer ver o que vai acontecer, né? Você todo dia vai lá e olha. Aí você, antes de dormir, aí você passa pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter, por não sei para onde, não sei o quê. Aí você já perdeu 40 minutos. Isso tudo é a força da ansiedade, né? Por isso que a gente deve colocar em marcha, né, os nossos recursos para que a gente comande esse negócio e não esse negócio nos comande porque já comanda, né? É verdade. Já comanda. Você está falando, eu estou falando com você num restaurante, sei lá, o celular está aqui, o seu está lá. A gente está falando sobre panelas. De repente eu chego em casa e tem 20 propagandas sobre panelas. Então você diz, né? Então, claro que tem um nível de controle, mas eu ainda acho... Eu ainda tenho muita esperança e acredito muito que o ser humano ele pode ir aprendendo a lidar com isso e ele ter a autonomia, né, dele controlar e saber aquilo que é melhor para ele ou não, né? Só para terminar, eu estava ouvindo um médico falar uma coisa muito interessante de quando eles descobriram, nos anos de 1970, o bacon nos Estados Unidos, que foi uma super descoberta do bacon, e as pessoas, quando experimentaram bacon pela primeira vez, foi assim, uma experiência sobrenatural, e aí passaram a colocar bacon em tudo. Tudo tinha bacon nos Estados Unidos, né? E aí o que aconteceu? O bacon foi tão usado que as pessoas começaram a desenvolver problemas em relação à gordura saturada, enfim, todas essas coisas. Então, ele estava fazendo uma relação exatamente sobre a questão dos meios, né, tecnológicos, internet, tudo isso, que é uma coisa ainda muito nova, embora pareça que não, mas ela é muito nova. E ela está em excesso. E claro que nós vamos ter consequências desse excesso. E a gente já está vendo, né, a consequência disso. Então, a gente precisa retomar as rédeas disso aí dentro do possível. Sim, é aquilo, né? Se você não está comprando, não está pagando para usar, você é o produto, né? Então, preste atenção. Eu mesma, essa semana, coloquei limite em redes sociais para mim. Então, quando dá aquele tempo, que eu acho que é um tempo ok, vem, Viviane, o seu tempo que você colocou já deu. Aí depende de mim se eu vou ser controlado por ele ou se eu vou controlar e desligar e pôr de lado. Não, já foi. Já deu para mim, né? Então, acho que são algumas ferramentas que vão ajudando a gente a tentar controlar isso, porque realmente é difícil. Blenda, foi uma delícia ter você aqui. Muito obrigada, foi uma delícia também estar com você, Vivi, muito bom, uma conversa que eu acho que pode fazer algumas pessoas refletirem um pouco. Né? Com certeza. Muito obrigada pelo convite, pelo tempo, espero que eu tenha respondido aí. Não, sem dúvida, nossa, que delícia. Que bom ouvir, quantas lições, eu acho que quantas reflexões a gente pode tirar dessa conversa com a Blenda. Foi uma delícia de verdade. A gente está com o QR Code aqui de novo na tela. Você pode entrar lá nos links que a Blenda vai passar para você poder comprar o livro e fazer as pazes com a ansiedade ou não, ou procurar ajuda, que aqui eu acho que também dá para ter esse insight. Falar, não, acho que não dá para fazer as pazes, não. Acho que eu vou precisar ir pro ringue. Vou precisar de alguém para me ajudar a fazer as pazes. Né? Isso aí. Um mediador. Um mediador. E tudo bem, porque a gente está falando de humanização, a gente está falando de humanidade e de emoções, e que é o que nos diferencia da máquina, não é, Blenda? Sim. Então, se você curtiu esse papo, você já sabe, curte, compartilha o nosso canal, compartilha esse vídeo com outras pessoas para ajudar as pessoas a viverem melhor. É esse o nosso objetivo aqui, que é levar a humanização aí para dentro das nossas relações da nossa vida, tá bom? Muito obrigada para você que esteve aqui com a gente até agora. Blenda, querida, muito obrigada. Obrigada a você, Vivi. Um grande beijo. Para você também. Até mais, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada.